Olá, estudante e profissional de estética. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniela Catanzaro, sou biomédica esteta, mentora de profissionais de estética, doutora em ciências pela USP, professora universitária dos cursos de farmácia, estética e cosmética e atualmente atendo no meu consultório em São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos a essa série de lives de aquecimento Masterclass da Estética, do protocolo ao lucro. Um evento 100% online e gratuito, que vai acontecer nos dias 30 de abril, 1º de maio e 2 de maio. Neste evento, você vai descobrir como atrair clientes, fidelizá-los e aumentar o seu faturamento na estética, mesmo que esteja iniciando. E se você ainda não se inscreveu, clique no link que está na bio aqui do meu Instagram. Em seguida, entre no grupo do WhatsApp exclusivo, onde você receberá em primeira mão todas as informações do evento. E tem mais, o conteúdo que você vai assistir agora é absolutamente imperdível. Eu separei alguns conteúdos criados anteriormente. Eles estão repletos de insights valiosos, que merece a sua total atenção novamente. Não é apenas uma revisão. É uma oportunidade para você aprofundar os seus conhecimentos e transformar informações em prática. Eu garanto que valerá a pena revê-los, porque cada detalhe foi pensado para maximizar o seu potencial na estética. Boa tarde, pessoal! Vamos começar uma live muito interessante, muito importante, que é para potencializar a redução de medidas. Vou esperar um pouquinho para a galera entrar. E já tem aqui, ó, 2 produtos para dar de dica para vocês colocarem aí nos protocolos. A live de hoje, então, ela vai ficar gravada, eu vou subir ela no YouTube depois, e o foco é falar sobre potencializar redução de medidas. Pessoal, então eu vou começar a falar sobre os protocolos de redução de medidas, onde a gente pode potencializar com determinados ativos, tá? Qual que é a ideia aqui? É explicar para vocês que muitas vezes a gente tem aí um pouco de receio, né? Pensando em nutracêutico. Como é que eu, enquanto esteticista, profissional da estética, ou então, né, alguns biomédicos, farmacêuticos, ficam com receio de ter aí um pouco mais de ênfase na hora de explicar para o cliente que é importante utilizar nutracêuticos no dia a dia. Eu fiz uma live só de nutracêuticos com quantidades, né, explicando sobre os principais, se não me engano, eram 6 nutracêuticos que poderiam aí potencializar os tratamentos de redução de medidas, mas eu falei muito de ativos. Hoje eu vou falar sobre produtos específicos, tanto para uso em cabine, como também para uso em casa, tá? No home care. Por quê? Às vezes a gente explica para o cliente que é importante manter os cuidados em casa, tá fazendo ali um tratamento de redução de medidas e no dia a dia a gente não consegue acompanhar o que essa pessoa tá vivendo, passando ali na rotina dela. Quando a gente coloca um nutracêutico, esse nutracêutico tem aí o efeito de potencializar o resultado, tá? Então, eu vou falar aqui sobre 2 que eu uso muito. O legal de vocês saberem é que não há uma contraindicação, não há, claro, existe contraindicação para a pessoa, mas o profissional, ele, enquanto esteticista, pensando que é um suplemento alimentar, o que eu vou falar, esse suplemento alimentar não exige receita. Então, os esteticistas conseguem indicar e passar para o cliente tomar ali na cabine sem problema nenhum, tá bom? Então, o primeiro produto que eu vou falar é o Cast, eu vou falar de 2 aqui na live. O primeiro é o Cast, que são cápsulas. Os meus clientes conhecem, né? Eles já tomam aqui, quem vem fazer Drenodetox já conhece o Cast. Então, ele vem assim, é da Botânica Mineral, ele vem com o rótulo todo certinho, explicando cada um dos ativos. Eu já vou falar um pouquinho melhor sobre isso, mas é legal saber que são cápsulas. Então, quando o cliente chega na cabine estética para fazer o procedimento de detox, pode até ser drenagem, tá? Drenodetox ortomolecular, o que a gente faz? Pede para o cliente consumir 2 cápsulas do Cast. Por que 2? Já fizemos o teste, quando a pessoa toma uma só, geralmente
o efeito ele é bem diferente. A gente toma metade da dose e o efeito é menos da metade, para ser bem sincera, tá? Então, quando o cliente toma 2 cápsulas, o efeito costuma ser bem melhor. E qual que é o efeito esperado quando a gente pede para o cliente tomar o Cast? Como é que ele vai potencializar o meu resultado de redução de medidas? Primeiro, então, que é um produto natural, tá? Ele não vai causar nenhuma sensação de taquicardia, nem nada, porque ele tem concentrações consideráveis, mas nada exagerado. Então, uma pessoa aí normal, que não tem problema de saúde, o Cast, ele não vai causar nenhum prejuízo, muito pelo contrário, vai só ajudar. Então, vamos pensar. Eu tenho aqui vitamina B6, ácido pantotênico, eu tenho várias vitaminas e minerais, magnésio, cálcio, zinco, selênio, cromo, que reduz a compulsão alimentar, a vontade de doce. Então, o Cast é muito interessante como uma estratégia mesmo, por isso que eu coloquei aí, né, um segredo para potencializar a redução de medidas, porque muitas vezes tem profissionais que têm receio, então, de indicar, e quando indicam, não sabem, assim, qual é a melhor maneira de recomendar essa forma de consumo de nutracêuticos. Então, esse nutracêutico em específico, o que ele tem? Ele tem cafeína, L-carnitina, que são aceleradores metabólicos. Então, o acelerador metabólico, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o organismo, todo o corpo da pessoa, trabalhar de uma forma mais intensa. Quando trabalha de uma forma mais intensa, ele tende a reduzir medidas, porque ele vai utilizar gordura como fonte de energia para aumentar esse metabolismo. Então, por isso que a gente tem como estratégia ele dentro da cabine e também no dia a dia, porque ele tem efeito lipolítico a longo prazo. Agora, na sessão de drenodetox, ou de drenagem, ou só de detox, o que a gente costuma fazer? Utilizar as mãos, né? Fazer ali todo o passo a passo da técnica, e o fato da pessoa tomar o Cast durante a sessão de drenodetox, ortomolecular principalmente, a gente tem aí esse efeito de entregar minerais. Porque o que acontece? Toda vez que a pessoa deita na maca e eu coloco ali ativos que vão favorecer a redução de medidas, né, pensando em todo o protocolo, essa pessoa ela vai geralmente perder bastante líquido, porque ela tá retendo líquido e a gente trabalha com estratégias para reduzir esse líquido que está retido. Uma vez que eu trabalho com esse líquido retido, eu vou eliminar, então vou favorecer essa saída de excesso de toxinas, mas ao mesmo tempo eu vou perder líquido. A cliente ela vai fazer muito xixi e o Cast potencializa isso. E a cliente vai também transpirar bastante se ela deitar na maca e tiver uma manta térmica ali. Ou seja, todas as vezes que eu quiser trabalhar com uma estratégia em uma cliente que está com muito edema, muito inchada, ela se sente muito inchada, ela se queixa, quando chega na clínica ela se queixa que está inchada, o Cast é um produto que pode, então, ajudar bastante, tá? Ele vai fazer esse efeito diurético, aumentando, então, a eliminação de toxinas, e, ao mesmo tempo, ele vai fazer o seguinte, ele vai aumentar o metabolismo a ponto da pessoa conseguir perder gordura. Conheço várias pessoas que relataram aí que no uso a longo prazo, gostaram muito de consumir o Cast. Só que eu falei pra vocês que ele tem um efeito, que os ativos dele não são assim tão leves. Ele tem uma concentração adequada para promover um efeito que a gente deseja. Isso significa que eu preciso ficar atenta a 2 pontos. O primeiro, contraindicações. E o segundo, eu preciso saber se essa pessoa tá tomando certo. Se ela for tomar em casa, no dia a dia, boa tarde, Adriel. Se essa pessoa for tomar em casa no dia a dia, o Cast, ela só pode tomar 2 vezes por semana. Ela não pode tomar mais que isso. Então, vamos supor que hoje é terça-feira, a minha cliente de Drenodetox de hoje tomou 2 cápsulas do Cast. Se ela tiver na casa dela, se você vender, enquanto profissional, vender o Cast para ela, que pode, não tem problema nenhum, o que vai acontecer? Essa cliente vai ter, então, que tomar com 48 horas, 72, tá? De intervalo. Porque se ela tomar com um intervalo menor, o efeito desse aqui ainda vai estar acontecendo do produto que ela tomou hoje. Então, eu corro o risco de potencializar e eliminar
muito líquido, forçar muito o metabolismo dela. Então, por isso a gente dá esse espaço. E, como eu estava dizendo, ele é ortomolecular. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai nutrir. Ele não vai só forçar o metabolismo a trabalhar mais rápido, não vai só fazer com que seja eliminada, né, toxina aí de uma forma mais rápida também. O cache, ele tem, como eu estava lendo aqui a tabelinha para vocês, zinco, magnésio, cálcio, então ele tem uma ação nutritiva, tá? Então, enquanto eu tô ali tendo um efeito de reduzir medidas, seja gordura ou seja de edema, que eu já falei pra vocês, né, da diferença entre edema e peso de gordura, falei na última live, quem não viu tá lá no YouTube. O que acontece é que a gente tem, então, esse efeito potencializado, tanto de quebra de gordura quanto por acelerar o metabolismo e elimina toxinas pela ação diurética. Na cabine, posso dar antes da cliente começar o protocolo, pode ser depois, esqueci de dar antes, pode, mas as clientes relatam o seguinte: todas as vezes que elas tomam o cast junto com a sessão, então ela antes de deitar na maca ou antes de começar ali a parte da manta térmica, ela tomar o cast antes da sessão, isso costuma ajudar muito. Boa tarde, Isa. Isso costuma ajudar muito nos resultados. Por quê? A pessoa, ela vai ter todo o efeito dos produtos que nós colocamos aqui antes dela deitar na maca. Tem o efeito da manta térmica se usarmos, porque não é obrigatório, tá? E aí, eu tenho, então, esse efeito de eliminar toxinas, o efeito da drenagem em si, né, que a gente faz a drenagem também no MDO, no método Drenodetox ortomolecular. Então, a pessoa acaba tendo aí esse benefício de reduzir medidas mesmo, e não só peso de gordura, mas toxinas. Ai, que linda! Obrigada, Isa, por ter se programado para ver a live. Então, se você ficar com dúvida, aproveita para tirar o máximo de dúvidas que você puder, porque é uma troca, né? Não só você, mas todo mundo que tá aqui. Quem quiser perguntar, fiquem à vontade, eu tô aqui sempre para responder vocês e é um prazer tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, eu tava explicando, Isa, e todo mundo que tá na live, sobre os benefícios do cache, tá? Então, eu falei que a chamada da live é um segredo, né? Uma estratégia para potencializar os resultados corporais só com uma estratégia e nada mais. Então, se você vai trabalhar gordura localizada, celulite, flacidez, sempre você pode associar o cache, tá? Então, recapitulando um pouquinho, tanto em casa, mas a pessoa sempre vai tomar só 2 vezes por semana, como também em cabine antes da pessoa deitar na maca. Ah, eu sou profissional de estética, tô fazendo ainda meu curso de esteticista, não sei se eu posso pedir para cliente tomar. Pode, gente. Isso aqui é um suplemento alimentar. Ele tem registro na Anvisa como suplemento alimentar. Isso significa que qualquer pessoa pode comprar e tomar. O que vocês têm que estar sempre atentos? Contraindicações. Isso é uma coisa que eu vou falar, porque é uma estratégia que potencializa? Sim, e muito. Mas tem contraindicações e se a pessoa não puder tomar, também não vai ser isso que vai atrapalhar o resultado. Eu tenho clientes que, por exemplo, só tem um rim. E aí, eu não posso pedir para ela tomar um acelerador metabólico, eu não posso pedir para ela tomar um produto que vai favorecer a eliminação de toxinas e a diurese, de jeito nenhum. Pensando nisso, eu não dou. A pessoa faz o Drenodetox, mas ela não toma o cache. E mesmo assim, perde 800 gramas na sessão, eu tenho foto, tá? Então, o que acontece? A gente tem que saber ter um olhar clínico, compreender as necessidades da pessoa e saber se ela pode tomar o cache ali, se é indicado para ela. Sendo, com certeza vai ajudar muito, tá? É muito raro a pessoa que fala, nossa, não sente diferença. Já vi uma vez, só que aí o que acontece? A pessoa tem que tomar muita água, tá? Depois que ela termina a sessão de detox, ela vai fazer muito xixi. Durante o Drenodetox, tem cliente que levanta 3 vezes da maca para fazer xixi. Normalmente ela levantaria umas 2, tá? Com o Drenodetox ortomolecular. Tomando o cache, ela geralmente pode até levantar mais uma vez para fazer xixi. E então ela vai ter esse efeito de diurese, né? De aumento aí de necessidade de fazer xixi. A frequência vai aumentar. E aí, quando essa pessoa toma o cache,
eu vou então favorecer todo esse efeito no corpo dela. E se é uma pessoa que tem problema de pressão, se é uma pessoa que só tem um rim, por exemplo, se é uma pessoa que tem algum problema de saúde mais sério, então esclerose múltipla, alguma doença cardíaca, doença de fígado, doença autoimune de uma forma geral, em que não seja algo controlável, então nesses casos a gente não fornece para a pessoa, a gente não prescreve, não indica que aquela pessoa consuma. Ela pode fazer o Drenando Detox? Pode, mas aí a gente vai ter que fazer de uma forma diferenciada, que tudo isso eu ensino certinho, tá? Bom, beleza, entendi que eu posso indicar nutracêutico para minha cliente tomar, que é uma estratégia para potencializar a redução de medidas, seja gordura, então vai ter efeito lipolítico, como também pode ser redução de edema, de inchaço corporal mesmo, tá? Vai ajudar nos dois casos e você pode vender para sua cliente, ela vai ter os benefícios também em casa. E quando ela toma em casa, o efeito que ela vai ter é o mesmo ou não? Será que é efeito diferente? Na verdade, pessoal, o que eu quis trazer para vocês é que quando eu falo de detox corporal, em potencializar a redução de medidas, eu vou ter um ativo que vai potencializar. Então, é o que eu expliquei. A cliente, ela não tem um rim, toma ali, faz ali a sessão de Drenodetox com alguns ajustes e não toma o cash, ela tem efeito. Se ela não, uma outra cliente que é saudável, não tem problema nenhum de saúde, e aí ela pode tomar o cash. Se ela deita na maca, toma o cash, o efeito vai ser potencializado do Drenodetox de uma forma geral, ou da modeladora, ou da drenagem, tá? Do que for de tratamento corporal. Mas, se ela toma só na casa dela, eu comprei e tô tomando na minha casa, vai ter efeito, vai ter resultado, e muito bom, clientes costumam relatar ótimos resultados tomando cash. Entretanto, não vai ser um efeito potencializado, vai ser um efeito muito bom, um efeito esperado, mas a gente tem uma sinergia quando eu trabalho o in e o out ao mesmo tempo. O que é in e o que é out? O in, do inglês, é dentro, tá? Então, é tudo que eu vou consumir e ter um efeito de dentro para fora. O out, então, é o fora, né? Eu vou aplicar produtos, então eu vou utilizar produtos como esses que estão aqui, né? Que são de efeito tópico, de uso tópico, para que eu coloque na pele e tenha uma ação, como eles são chamados de cosmecêuticos, eles têm ação farmacológica, então eles vão ser absorvidos e ter um efeito aí a longo prazo, tá? Ou seja, o que é legal é a gente montar essa sinergia. Lógico que se o cliente consumir em casa no dia a dia, perfeito. Mas se não consumir, tudo bem também, tomando aqui em cabine, com certeza fazendo uma vez por semana, ela já vai ter muito resultado e aí a gente pode potencializar. A minha cliente quer tomar alguma coisa, ela até aceita, né, essa estratégia de ser indicado aí algum nutracêutico para ela consumir no dia a dia para potencializar os resultados, mas ela quer consumir todos os dias. Bom, aí a gente tem uma segunda opção, tá? Não precisamos ter só o cash. Lembrem que eu fiz uma live recente sobre nutracêuticos. Além daqueles nutracêuticos, eu chamo de primo do cash, que é o cash, tá? O cash é um chá detox, enquanto o cash são cápsulas, o cash é um chá. Então a cliente pode tomar todo dia sem problema nenhum, diferente do cash, que ela vai tomar só 2 vezes na semana. Lembrando que se ela tomar uma vez na semana em clínica, ela só vai tomar mais uma em casa. O cash ela pode tomar todo dia, só não pode ser nos dias iguais, tá? Não vou dar cash no mesmo dia. Mas pensando em cash, o que é legal? Ele tem um efeito detox bem interessante, bem importante, e também tem um efeito de trabalhar o inchaço corporal, tá? O que eu gosto muito dele é o efeito que ele dá no abdômen. O cash, ele ajuda a trabalhar o metabolismo, então ele acelera o metabolismo, favorece aí todo o emagrecimento de fato. Já o cash, ele tem um efeito que as clientes que tomam, geralmente quando chegam aqui, falam que tem sensação de prisão de ventre, tem dificuldade de ir ao banheiro,
Nesses casos, eu recomendo o Cast. E quando a pessoa consome em casa certinho, como ele tem vários ativos, né, de plantas mesmo, então ele tem aqui chá verde, ele tem carqueja, tem manjericão, tem pimenta, que também ajuda a acelerar o metabolismo. Isso vai ajudar a fazer, então, o metabolismo funcionar de uma forma também acelerada, mas o efeito diurético dele também é importante, tá? E por ser um produto com bastante fibra, bem natural, bem assim rico em ervas, ele ajuda na redução da distensão abdominal, diminui gordura visceral por conta dos ativos, né, que ele tem aqui nesse chá. Então, a redução abdominal é muito clara quando a pessoa também consome o Cast, tá bom? Não só pelo efeito que ele vai ter de trabalhar, digamos, a gordura em si, a gordura visceral em si, mas também porque ele tem, então, uma ação que é mais favorecendo mesmo esse desinchar da região abdominal, que muitas vezes a gente percebe queixas também, tá? E aí o Cast atualmente, esse aqui ainda é o sachê, eu ainda tenho ele que vem 15 sachês, mas agora ele tá num potinho em pó. Eu no começo achei um pouco diferente, assim, estranhei, mas eu tomo muito Cast, todos os dias eu tomo, depois do almoço. E o Cast, agora que tá todo em pó, ele não vem em sachê, eu gostei. Apesar de no começo eu ter estranhado um pouquinho, depois eu me acostumei e achei até melhor do que o sachê, tá? O que acontece, gente? O Cast, ele tem um gostinho mais doce, ele é adoçado com estévia. Então, para quem tem vontade de consumir doce logo depois do almoço, ele ajuda demais, porque passa aquela sensação de doce, de vontade de doce. Ele é adoçado com estévia, tem chá verde, tem chá mate. E isso tudo ajuda na vontade de consumir doce. Então, olha só que interessante, a sua cliente consumindo todos os dias, ela vai ter se é uma pessoa que tem compulsão alimentar, compulsão por doce, aquela vontade de comer doce, geralmente o Cast ajuda, tá? Eu falo isso por experiência própria comigo e com as minhas clientes. Me ajuda muito essa compulsão, essa vontade por doce depois que eu tomo o Cast logo após o almoço. O Cast tem o cromo, que eu falei pra vocês, né? Dentre vários ativos, ele tem aqui o cromo. Talvez muita gente aqui já tenha ouvido falar, outras não, mas o cromo, ou picolinato de cromo, ele existe também em várias apresentações, tá? Tem também o Crominex, que já é uma marca registrada do cromo. Nesses casos, gente, quando tem cromo, ele também ajuda demais, porque o cromo, ele reduz também a vontade de doce, a vontade de comer algo assim, com mais carboidrato, tá? Então, também é uma estratégia, ou seja, os benefícios são, em cabine estética, eu consigo potencializar o efeito detox. Em casa, no dia a dia, vai ter um efeito a longo prazo, acelerando o metabolismo e contribuindo para a quebra de gordura. E também ajuda na redução da vontade de doce, tá? Então, ele tem todos esses benefícios. Por que eu falei do Cast logo depois do almoço? Então, eu falei justamente porque tem esse efeito de reduzir essa compulsão por doce, mas também, né, eu vejo como um benefício. Mas também, o que é legal falar pra vocês é que ambos têm efeito detox, efeito diurético. Isso significa que se o meu cliente consumir essa cápsula 6 horas da tarde, 7 horas da noite, provavelmente essa pessoa vai acordar mais vezes à noite do que o normal para fazer xixi, porque o efeito diurético, ele não é só na hora que a cliente está deitada aqui na maca. Vai continuar acontecendo ao longo de um certo período. Cada pessoa tem aí uma frequência, tá? Mas lembrando que ela ainda precisa tomar água, bastante água, para ajudar a nutrir esse tecido, porque ela tá perdendo toxinas através de líquido. Então ela precisa repor líquido, precisa repor eletrólitos. Se essa pessoa tomar à noite, eu tenho aí o risco de ficar levantando para fazer xixi. Poxa, então como que a gente faz? Se a minha cliente só pode vir 7 horas da noite. Aí eu coloco as cápsulas, já mostrei, agora eu vou mostrar de novo para quem entrou depois na live, ó. Então são 2 cápsulas que a gente pede para a cliente consumir antes de deitar na maca. E essas cápsulas, que tem todo esse efeito detox, que é um segredinho que eu tenho e
os alunos, né, que já conhecem o MDO, já conhecem o método Drenodetox, também recomendam aos clientes. Nesse caso, a pessoa vai ter aí esse benefício de ter o efeito detox no dia seguinte sendo potencializado, porque ela veio para a cabine, fiz a sessão sem dar as cápsulas do cast. Se ela chegou depois das 5h30, assim, eu já não dou mais. E aí ela vai levar para casa num copinho bem embaladinho, leva 2 cápsulas e toma no dia seguinte pela manhã, tá bom? Pra ter aí então esse efeito. Deixa eu só confirmar. E aí então a pessoa tem todos esses benefícios que eu expliquei pra vocês. Vai me ajudar em cabine, vai me ajudar no resultado final, porque ela vai ter essa potencialização de resultado a longo prazo também. Pessoal, quando eu falei pra vocês ontem nos stories que eu falaria do cast, vocês ficaram pensando em algum assunto, alguma coisa que vocês queiram saber, tem alguma dúvida? Podem deixar aqui pra mim no chat, tá? Não tem problema nenhum vocês perguntarem, a sua dúvida pode ser de outras pessoas. Lembrando que essa live vai ficar salva lá no YouTube, eu vou colocar a live toda no YouTube e geralmente ela sobe no domingo, tá bom? Mas se vocês quiserem saber, tirar dúvidas antes disso ou aqui mesmo, podem perguntar. Se vocês já usaram, né, se alguém aí já indica cast ou cast para os seus clientes, me conta a experiência que vocês têm com o cast. E o cast também. A live é mais sobre o cast, né, mas eu não podia deixar de falar, de mostrar o cast. Então, as principais diferenças, vou recapitular. Cast é um produto de uso 2 vezes por semana, geralmente é 1 vez na cabine, e se a cliente tem na casa dela, aí ela pode tomar de 48 a 72 horas depois de ter tomado em algum dia da semana aqui. E o cast é um chá detox diferente, então não é cápsula, é chá. Atualmente ele já mudou a embalagem, essa aqui é um pouquinho mais antiga, que eu ainda tenho aqui alguns em estoque, né, fica fechadinho para eu vender para os meus clientes. Então, essa aqui é uma lata que tem sachês, e aí vem a dose. Mas a Botânica Mineral mudou, colocou esse aqui, então tá na metade do tamanho. E ele vem o pó já soltinho com scoop pra você colocar. No meu gosto, tá? Eu coloco aí um scoop e meio, pra ficar em 500 ml de água mais ou menos, pra ficar bem docinho, bem gostoso. Eu gosto do sabor. Tem gente que acha forte aí, só de deixar ele um pouquinho mais diluído, mas a gente se acostuma e depois não fica assim, porque o gostinho doce que ele traz pra boca e diminui aquela vontade de doce, sabe? Ajuda muito em programas de emagrecimento. Gente, eu acho que é isso. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta. Todo mundo entendeu tudo sobre o cast e cast. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer. Lembrando, então, das principais contraindicações, tá? Pessoas com problema renal, pessoas com problemas de doença autoimune, cardíaco, pressão alta, né? Descompensadas, tá? E se você for pessoas que só tem um rim, e se você for fazer em cabine, sempre pede então para a cliente tomar 2 cápsulas antes da sessão, antes de começar. Ela vai tomar as 2 cápsulas, deitar na maca, e aí você pode fazer uma massagem modeladora, pode fazer uma drenagem linfática, pode fazer o endermo, que também, nossa, o endermo ajuda muito na modelagem corporal, modelagem abdominal, eu adoro. Mas existem manobras que a gente com a mão mesmo consegue fazer e chegar em resultados legais, né? Então, eu acredito que aí seja algo interessante.